Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Criptomoedas 2023 Lobo Cripto Oficial. Estamos na aula 28 do módulo 5 e o tema é Estratégias de Operações. Na aula de hoje vamos falar sobre entradas em padrão de triângulo e saídas em padrão de triângulo. Então, um tema bem importante, fizemos entradas simples, em aulas anteriores, agora são entradas complexas, tá? Para você entender melhor do que se trata, eu vou colocar o gráfico na tela, mas antes quero avisar que se trata de uma aula para fins didáticos, então cuidado nas operações, eu aviso toda a aula. Entre com pouco para testar as técnicas aqui apresentadas, tá bom? Para depois não vir culpar o lobo. Então, simbora aqui na tela do gráfico da Chiles. Vocês já aprenderam em aulas anteriores traçar um triângulo, né? Você pega os topos, faz uma linha e arrasta. E fica dessa forma o topo. E o fundo, você traça uma linha, no caso aqui, por que seria um triângulo simétrico? Porque tem uma linha de tendência de alta aqui dentro do triângulo. Então não poderia ser outro, tá? Então um triângulo simétrico ficaria mais ou menos assim. Só deixa eu ajustar essa linha. Opa, não quer sair? Não quer desgrudar. E a gente poderia ter traçado dessa forma, seguindo aqui essas agulhadas. Maravilha! E aí, como que opera um triângulo simétrico? Bom, se você começasse a olhar do movimento, acompanhando, bateu uma vez aqui, você não tinha nada, porque estava em linha reta, veio a primeira queda, bateu a segunda e você já tinha a linha de cima. Aqui embaixo, a primeira vez que bateu, você não tinha nada, talvez aqui um suporte nessas linhas aqui, como se fosse um triângulo descendente, tá? Mas depois que o movimento começou a andar, você viu que era uma linha de tendência de alta, fez o traçado da linha. Eu não aconselho entrar em triângulo dessa forma aqui no fundo, tá? Ou quando bater mais um toque. Por quê? Porque há o risco de ele romper para baixo, e romper para baixo não é um bom sinal. Então, muitas vezes você entra no segundo toque, que segurou, de certa forma, é um suporte, mas ele vem e cai com tudo. E aí a projeção de um triângulo a gente faz pegando do topo até a base e jogando aqui no rompimento. Vejam só, você poderia colocar o stop que você quisesse aqui, que ia ficar pesado demais. Olha só quantos por cento aqui, ó. Daria 7% aqui de queda se rompesse para baixo. Então, a gente tem que pensar sempre no risco retorno. Então, você fica observando. E quando você vai entrar? Você vai entrar no rompimento. Maravilha. Entrei no rompimento. Por que que eu não espero ele fazer um reteste? Porque normalmente faz, tá? O que acontece é que algumas vezes, quando rompe, vem com tudo aqui para cima de uma vez só, você não pega esse movimento. Então, o ideal é entrar aqui no rompimento e aí o stop, como programar? Se você programar o stop para baixo da linha de tendência de baixa, você vai ser estopado, tá? Porque o reteste, normalmente ele faz... O reteste que eu digo, pessoal, é isso daqui, né? Rompeu, aí ele sobe, muitas vezes sobe até mais e depois ele faz isso, ó. Para depois voltar a subir, tá? Então você vai acompanhar esse movimento. E o stop, pensando nisso, você tem que colocar da seguinte forma. Você pega o fundo mais baixo aqui dentro do padrão, ou seja, esse ponto que está aqui. Aí você traça a Fibonacci até o topo. E seu stop tem que ser para baixo da linha de 0,5 de Fibonacci, tá? Então, stop adequado, vocês já aprenderam também a colocar um stop, seria abaixo dessa linha, e aí você encontra aqui um buraco no indicador VPVR para esconder aqui a sua operação. Então, aqui seria mais ou menos por aqui, ó, 14,03, perto de 0,618, né, para proteger. Porque às vezes também, se colocar muito pertinho de 0,5, ele pode voltar com tudo aqui, ó, dar uma agulhada e voltar a subir, tá? Normalmente é o que faz. E da mesma forma, quando você perde um rompimento de triângulo, você já viu que subiu bastante, uma tentativa para fazer uma compra seria nesse reteste, tá? Nessa região. Nem sempre vem totalmente, tá? Mas é bem comum. Por isso que seria o ideal aqui uma compra
e para baixo o stop, porque se perder aqui essa região e perder o fundo do triângulo, temos aquela projeção horrível, né? Então é assim que você opera tanto a entrada quanto coloca o stop num triângulo simétrico. A projeção eu fiz só para baixo, mas vamos ver aqui para cima, ó, do topo até a base do triângulo, e aí você joga no rompimento. A projeção para esse movimento, como rompeu para cima e até agora não fez nenhuma volta aqui muito forte para perder o fundo, está em torno do 0,1534. Essa é a projeção do movimento. Então, maravilha, você entrou aqui, já tem a projeção, que é o seu alvo, que você também aprendeu em aulas anteriores, certo? E o stop tem que estar naquela posição, porque muitas vezes acontece isso, ó. O movimento faz uma armadilha, vem aqui, ó, sobe até com tudo, e depois faz isso, ó, e aí derrete, tá? Então, por isso que tem que posicionar o stop corretamente aqui, porque se você colocar muito para baixo também do triângulo, o seu stop vai ser muito maior do que seria o ideal, e aí a perda, se voltar, é bem maior. Então, colocando no ponto certo, está tudo tranquilo dentro da operação, a não ser que venha uma surpresa aqui e desabe, né? Essa é a questão, só isso. Vamos falar do triângulo. Outro ponto que eu ia falar aqui do triângulo simétrico, eu já falei na aula dele, mas tem que ficar atento aqui nessas regiões dos topos anteriores. A gente tem aquela projeção, que é muito boa, mas fiquem atento aqui quando chegar aqui nesses topos anteriores, pois muitas vezes ele volta e fica fazendo um reteste aqui acima da linha para depois voltar a subir. Então, se você quer uma operação rápida, o ideal é que você venda aqui nesse topo anterior, tá? Se você não quer segurar essa operação por muito tempo. Eu, como estou no gráfico de 1 hora, operando no gráfico de 1 hora, eu quero segurar por mais tempo. Então, eu estou tranquilo aqui. Se chegar aqui no topo, eu fico olhando e aí espero o rompimento e chegar no alvo, beleza? Agora vamos falar do triângulo ascendente. Deixa eu ver se eu acho aqui. O ETH tinha um triângulo bonito no diário. Vamos ver aqui. Triângulo ascendente, ele é diferenciado, né, nas operações. Vou tirar aqui que tem tanta coisa do ETH. Aqui, o triângulo já está traçado aqui, ó que maravilha. Triângulo ascendente, vocês já aprenderam também. Traço o topo, que é em linha reta, e aqui embaixo vem uma linha de tendência de alta, por isso que é o triângulo ascendente. Aqui, meus amigos, para fazer a entrada, é muito diferente. Por quê? Você não fica aqui esperando o reteste. Você vai arriscar bem aqui mesmo, ó. Você traçando aqui, né, o topo. Olha só, ele deu uma agulhadinha aqui. Então, se você já estava vendo aqui quando ele voltou que se tratava de um triângulo ascendente, a sua entrada tem que ser um pouquinho para cima dessa agulhada anterior, porque tem a chance também de chegar aqui nessa região, ele bater e voltar para dar mais um toque, tá? Então, tinha essa chance. Então, um pouquinho para cima da agulhada anterior. E o seu stop, você vai fazer o seguinte. E aí independe do tempo gráfico. Aqui eu estou no gráfico diário porque eu achei mais fácil aqui, lembrei desse triângulo, tá? O seu stop vai ser o seguinte. O candle que rompeu, no triângulo ascendente, você vai ter que observar o volume dele. Se tem um volume acima da média, foi o caso aqui. Beleza. Fez esse candle, você coloca o seu stop aqui abaixo dele, tá? Por quê? Porque se ele voltar aqui com o movimento e entrar para dentro do triângulo, ele vai bater muito mais para baixo. Então você é estopado aqui com um pouquinho, estamos num gráfico diário, pode ser até um pouquinho mais, mas olha só, tranquilo, um stop de 2% para o gráfico diário não é nada, né? Então é uma besteira aqui de stop. E aí você coloca para garantir que se ele voltar, você não perca mais. Por quê? Se ele voltar, subir aqui um pouquinho e voltar, ele vai bater no fundo do triângulo. E aí você, com o stop, você reduziu o seu risco, porque você fez o stop de 2%, mas o movimento depois poderia cair até mais 6,5% praticamente, tá? 6,27%. Né? Então, aqui seria um preço muito caro se você não colocasse o stop. Por isso que tem que colocar. Tem triângulos, que nem aquele da CHZ, que foi, de certa forma, rapidinho o movimento, né? Mas tem triângulos aqui que demoram muito tempo. No caso aqui, esse daqui do diário, ó, começou no dia 9 de novembro de 2022 e foi romper aqui
em 11 de janeiro de 2023, né? Então aqui tem como operar, aí você pode jogar até no gráfico de 4 horas, né? Eu acho que fica bacana para operar esse triângulo. É isso mesmo, ó, vejam só. Porque ele fica aqui nesse padrão. A primeira vez você não sabia que era a queda, beleza, aí você traçou aqui o suporte, conforme eu ensinei nas aulas passadas, né? Aí subiu, bateu aqui, você já tinha como traçar um topo, né? Então já traçava o topo. Quando caiu a primeira vez, você já poderia traçar a linha de baixo. Aí você saberia, opa, estamos num movimento aqui que bate nesse topo, depois segura nessa linha. Qual que é a lógica do negócio? É que vai buscar a direção do topo novamente. Então você consegue operar várias vezes, né? Então aqui teria a possibilidade de trade, ó. Chegou aqui perto, começou a voltar, você poderia ter vendido, né? E tem várias opções. Ou esperar bater no topo, bateu de novo, ó, e aí voltou para o fundo, e aí você continua a sua operação até que rompa. Então você não precisa entrar só no rompimento, tem como operar dentro desses triângulos maiores, tá? Então a operação até é boa, porque é bem definido, ó. Você comprou no fundo, espera tocar o topo, ó. Tocou o topo. Tocou o topo, não rompeu, não rompeu. Está voltando, vende, espera tocar o fundo e vai embora na operação, tá? Muito tranquilo. Agora, a projeção, deixa eu colocar num gráfico diário que fica melhor. A projeção do movimento você já sabe, ó. Pegando do topo até a base, e aí você joga no rompimento. Aqui no caso, o ETH atingiu e já ultrapassou um pouquinho, né? Tá um pouquinho para cima só do alvo. Então deu certo essa operação. Quem pegou aqui, eu fiz análise do dia que estava rompendo. Inclusive, eu segurei o ETH um bom tempo, fiz um bom trade, só que quando veio essa curvona aqui, ó, não pensei duas vezes em realizar lucro. Depois o movimento subiu mais, beleza, mas estamos falando do gráfico diário, e lá no gráfico de uma hora, todo momento tem oportunidade, né? Então, melhor dinheiro no bolso, lucro no bolso, do que você pagar para ver, né? Pagar literalmente, porque se você não realiza lucro no ponto correto, que nem a gente falou ontem, você fica ali apostando no movimento, muitas vezes o movimento volta com tudo, você deixou de realizar aqui num bom ponto e ficou esperando para ver se ia bater no alvo, né? Então fique atento ao movimento também dessas projeções. E para baixo a mesma coisa, deixa eu pegar a linha de novo. Se rompesse para baixo, ó, você teria aqui nas operações, você teria que posicionar seu stop aqui para baixo da linha, porque se perdesse aqui, ó, por exemplo, nesse ponto, viria muito mais para baixo. O ETH bateria aqui US$ 853. Aí a queda é brutal. Então você posiciona seu stop como? Pode pegar aqui e posicionar abaixo do último fundo. No gráfico diário, né? É bem pesado, 7,41. Porém, a queda que poderia ter seria de 26%. De 7 para 26, você economizou, não economizou? Então é um risco que você tem. O stop eu falo que é o seu seguro, tá? Então você paga um valor para não perder mais. E funciona muito bem. Vou tentar localizar agora o triângulo descendente. Deixa eu ver, acho que o Bitcoin eu acho mais fácil. Deixa eu ver 4 horas aqui. Aqui do ETH eu não vou achar, não. Vamos lá para o Bitcoin. Aí eu dou uma olhada como está, que eu estou gravando aula e estou operando também. Uma maravilha. Deixa eu ver se eu acho aqui um triângulo ascendente. Ou, desculpa, descendente. Perfeito, olha só. Aqui a gente teve um movimento passado, ó. Ligando os topos, ou mais ou menos assim, ó. E ligando os fundos. Aqui era um triângulo descendente que vocês já aprenderam também. Vejam só, vários toques aqui no fundo, na linha de fundo. Eu considerei os candles, mas poderia considerar até mais para baixo as agulhadas, mas faz mais sentido dessa forma porque teve mais toques, né? Então, o triângulo descendente é quase igual ao triângulo simétrico, com a diferença do stop. Então, vamos lá. Triângulo descendente. Você vai entrar no rompimento também,
se você não viu antes, se não teve muitos toques aqui para você perceber que estava dentro de um triângulo e ficar operando, comprando aqui no fundo, vendendo no topo, depois comprava no fundo, vendia no topo e esperava para ver se ia romper. Então você poderia entrar no rompimento, só que aqui é um pouquinho diferente. Você entrou no rompimento, ele vai fazer um reteste de praxe, olha só, e fez, ó. Então o seu stop aqui, você pegava do fundo mais baixo e jogava aqui, ó, até onde ele foi no rompimento, porque ele foi até aqui e depois começou a cair, né? Então, no topo aqui. E aí, meus amigos, se você perceber aqui, qualquer lugar que você colocasse de Fibonacci ia ser pego. Então, aqui que está a pegadinha desse triângulo, que é muito diferente. Você vai colocar o seu stop para baixo dele no último ponto. Tá? Então, o stop adequado, mesmo que você entrou aqui, é carinho o stop do triângulo descendente, porque há o risco. Né? O triângulo descendente, pela teoria, falam que, principalmente quando está em topo, rompe para baixo, que poderia ser um padrão de reversão. Eu não concordo e mostro aqui a prova. Ó. Estávamos vindo aqui ó, numa subida, ou seja, topo, triângulo descendente. Reverteu a tendência? Não, deu continuidade. Mas o seu stop tem que ser aqui para baixo da última agulhada dele. Porque se perder para baixo também esquece, né? Aí sim poderia reverter a tendência. Não foi o caso, deu tudo certo. Veio para dentro do triângulo com tudo, deu uma agulhada bem na base. Então qualquer ponto que você colocasse aqui dentro do triângulo não ia dar certo. Você ia ser estopado e depois continuou subindo. Então, stop adequado para baixo. Maravilha. O triângulo descendente você também precisa, no rompimento, observar aqui esses topos anteriores. Vejam só que esse rompimento foi muito forte, né? Chegou até esse mão aqui, ó. E depois veio, fechou para baixo, fez um candle, depois corrigiu. Foi bem forte essa operação. Então aqui você poderia ter a opção de, se estivesse acompanhando na hora, né? Viu romper, chegou o candle até aqui, começou a descer, você venderia aqui nessa região de topo, já que estava descendo, você colocaria o stop aqui, e aí você esperaria ele fazer o reteste, sabendo que o limite estava aqui na base do triângulo. Só que você não ia colocar só ordem de compra aqui, tá? Porque senão não ia nem ser pego, né? Porque também teria o risco de perder e vir com tudo para baixo. Então você coloca numa região que você enxerga como a média aqui desse fundo do triângulo. Seria uma região mais ou menos aqui, ó, pegando, considerando aqui a extensão, ó, no centro, poderia ter feito uma entrada aqui nesse meio. Então seria nessa região, teria pego a sua entrada e, claro, o seu stop tem que estar aqui para baixo da última agulhada. Então teria pego sua entrada e dado certo, tá? Então, maravilha. E é assim que a gente opera padrões complexos, né? Poderia ter vendido aqui em cima, esperar para fazer uma recompra aqui. São várias estratégias que dá para aplicar quando você sabe o movimento. Então é previsível. Triângulo, recapitulando, ó, triângulo descendente e triângulo simétrico, sempre há o reteste, sendo o quê? O descendente, o reteste ele é muito mais forte dentro do triângulo, e o simétrico é naquela região de 0,5 de Fibonacci. O triângulo ascendente, que é aquele que é a linha reta aqui em cima, não tem reteste, e se tiver, seu stop tem que estar abaixo do candle que rompeu ele, porque normalmente quando volta e perde a base do triângulo, o topo, né, entra com tudo de novo e pode estopar você lá embaixo. Né? Então, um stop curtinho no ascendente, tá certo? Se tiverem dúvidas, é só chamar, é só dizer aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E nos vemos na próxima aula. Um abraço!